ar. Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos trazer na tarde de hoje está na primeira carta de João, capítulo 2, dos versículos 18 até o 26. Primeira carta de João, capítulo 2, dos versículos 18 até o 26. Diz o texto: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 18 ao 26. É bem provável que você, meu irmão, já recebeu os testemunhas de Jeová aí no portão da sua casa. É bem provável que você conheça alguma pessoa que de repente estava engatinhando, estava começando no Evangelho, mas as testemunhas de Jeová desviaram ele do caminho do Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouco de onde veio Testemunhas de Jeová, que tem um trabalho muito constante em todo o mundo. Mas existem as origens e também a história prova que este segmento ele é tido no meio evangélico e também por causa do discernimento e do confronto com os textos bíblicos,
designada uma seita. Em 16 de fevereiro de 1852, na cidade de Pittsburgh, em Pensilvânia, nos Estados Unidos, nasceu o fundador das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell. Embora esta pessoa tenha nascido em um lar cristão, na igreja presbiteriana, o seu desvio para a seita não é surpresa para ninguém. Nós sabemos que muitas seitas são fundadas por pessoas que tiveram contato com o Evangelho, mas acabaram se distanciando do Evangelho. Charles Russell, ele, no início da sua caminhada, ele estava junto com os adventistas. Ele ficou ali por algum tempo. Ele ficou entre eles, estudando a Bíblia. Mas ele passou esse tempo ali e depois ele funda o seu próprio grupo. E nesse novo grupo que ele funda, com outras diretrizes, ele traz algumas coisas do adventismo. São estas a prática de profetizar a respeito da segunda vinda de Cristo. Eles herdaram este costume, esta maneira dos adventistas. Russell, então, ele profetizou que Cristo retornaria à Terra no ano de 1914. Não aconteceu. Então ele adiou a data para 1918, mas não aconteceu. Antes de receber a designação que conhecemos como Testemunha de Jeová, o grupo teve outros vários nomes que o identificavam. Russellismo, que vem do próprio nome de Russell, Alvorecer, Aurora do Milênio, Estudantes da Bíblia e Torre de Vigia. Russell faleceu em 1916. Mas o movimento não parou por aí. Em 1931, J.F. Rutherford, segundo líder da seita, a nomeou então como Testemunhas de Jeová. Depois que a organização sofreu uma grande divisão e se tornou dois grupos, né? Houve um racha entre eles. O grupo menor passou a se chamar Auroristas, e o grupo maior, que ficou sob a liderança de Rutherford, a personalidade de maior influência entre as Testemunhas de Jeová, ele superou o fundador em muitos nas suas publicações e se tornou então o nome que vem até hoje, Testemunha de Jeová. As Testemunhas de Jeová, elas produzem um grande número de livros, de folhetos. Tem uma literatura vasta. Provavelmente você já teve acesso a algum livreto deles. Eles estudam as Escrituras. Esta obra é a base das suas doutrinas. Esta Bíblia de edição particular que eles têm. E esta Bíblia de edição particular das Testemunhas de Jeová é a base das suas doutrinas, tendo sido os 6 primeiros volumes escritos por Russell. Ele então afirmou que não seria errado chamar esses volumes de Bíblia em forma ordenada. Esses volumes não seriam apenas comentários bíblicos, mas a própria Bíblia, segundo Russell. Afirmou ainda que, ao estudarem a Bíblia apenas, as pessoas não poderiam discernir o plano divino. Que coisa, hein, irmãos? Pois, se as pessoas estudassem só a Bíblia,
as pessoas ficariam nas trevas. Isso quem diz é o fundador das Testemunhas de Jeová. O 7º volume foi uma compilação dos escritos de Russell, publicado em 1917, após a sua morte. Então a gente vê que a história diz que os líderes das Testemunhas de Jeová afirmam que você só estudar a Bíblia, você entra em trevas. Isso é bem ao contrário do que diz a palavra de Deus. Talvez você já leu alguma revista, algum livreto das Testemunhas de Jeová chamado A Sentinela. Essa publicação periódica começou com a publicação de 6.000 exemplares em julho de 1879 e tem atualmente uma tiragem quinzenal de 15 milhões de exemplares em 111 línguas. Uma outra publicação que é conhecida entre os meios da Testemunha de Jeová é o Despertai, que provavelmente você já leu também. É outro periódico dessa seita que possui uma tiragem quinzenal de 13 milhões de exemplares. Então, por meio desses escritos, as Testemunhas de Jeová transmitem as suas ideias, as suas crenças. O antídoto contra isso está nas palavras de Paulo, quando ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Gálatas 1, 8 e 9. Então toda a literatura que se diz cristã, que se diz bíblica, precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, é falso. Entre o seu credo, as suas crenças, são muitas, estão distorcidas, estão dentro desta seita. Então vamos ver algumas que consideramos as principais crenças, doutrinas que estão distorcidas. Eles rejeitam a doutrina da Trindade. As Testemunhas de Jeová combatem ferozmente a doutrina da Trindade. Eles negam a divindade de Jesus e negam também a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo. Afirmam que não pode haver Trindade, porque tal palavra não se encontra na Bíblia. Diante dos textos bíblicos, tal argumentação já se mostra inconsistente. Convém, a título de exemplo, lembrar que a lei da gravidade já existia antes de Newton anunciá-la. Então, antes que a doutrina da Trindade fosse formulada, a própria Bíblia já dava testemunho da existência de Deus Pai, da existência de Deus Filho e da existência de Deus Espírito Santo. A própria palavra de Deus traz várias passagens que nos afirmam isso. Veja em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que é que diz o texto? O texto diz o quê? Vamos lá. Está aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Na criação, há a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A terra era sem forma, versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aqui fala o quê? De Deus e do Espírito Santo.
Em João, capítulo 1, versículo 3, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz algo para nós. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja lá, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? O Verbo é Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Na criação do homem, Gênesis 1:26. Mais uma outra passagem para a gente. Gênesis 1:26. Olha só, meus irmãos. Bom a gente saber esses textos. Esses textos são textos que nos orientam, não nos deixam nos perder. A falta de conhecimento faz a gente se enveredar por qualquer doutrina que aparece. Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos. Olha o verbo onde está conjugado. A terceira pessoa, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, nos dá a ideia de mais de uma pessoa, e a nossa semelhança. Depois nós encontramos muitos outros textos, na capacidade do conhecimento do homem a respeito do bem e do mal, Gênesis 3:22, na confusão das línguas em Babel, Gênesis 11:7, no batismo de Jesus no Jordão, Mateus 3:16 e 17, e assim muitos outros títulos que nos dão aí o suporte para a doutrina da Santíssima Trindade. Mas não é só isso não. As testemunhas de Jeová, elas rejeitam a divindade de Jesus. Elas negam explicitamente que Jesus é Deus. No conjunto dos seus ensinos falsos, contrariamente a tudo que as Escrituras claramente revelam, eles concluem que Jesus não é Deus. Eles dizem que em sua vida humana foi simplesmente uma pessoa espiritual. Eles dizem que Jesus não é o Todo-Poderoso. Dizem que Jesus foi criado pelo Pai como criado foram as demais coisas. Dizem que Jesus não é o autor da criação. Dizem que Jesus não tem poder para fazer expiação pelos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que sim. Esses falsos ensinamentos têm como principal fonte uma heresia conhecida como arianismo, meus irmãos. Ário, para você entender um pouco, o formulador desse engano, desse engodo, ele viveu no final do século III, no início do século IV. Ele não negava apenas a divindade de Jesus Cristo, mas também a doutrina da Trindade. A igreja levantou a voz no concílio de Nicéia, em 325. Afirmou a divindade de Cristo. Afirmou também que ele possuía a mesma substância do Pai. E o que as Escrituras falam a respeito de Jesus Cristo? As Escrituras falam que ele é Deus. Romanos 9:5. Vamos lá. Tem muitas outras passagens, meus irmãos. Vamos pegar aqui Romanos 9. Deixa eu abrir a minha palavra de Deus. Romanos 9, no capítulo 9, no versículo 5. Estamos chegando. Nós vamos então dar uma lida nesse versículo. Está aqui. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Paulo dizendo que Jesus é Deus bendito eternamente. Então Jesus é Deus. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Vamos pegar aqui textos maravilhosos, né? Textos ricos aí para a gente não se perder, para a gente não ficar no engodo, né? Há muitas seitas e nós precisamos ficar focados em Jesus Cristo. Isaías 9, versículo 6 diz o quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 2 textos, tem muitos outros. Jesus é Deus. E Jesus, ele é todo poderoso. As testemunhas de Jeová não acreditam nisso. Mas o que diz o texto? Mateus 28, 18. Mateus 28, 18 diz o seguinte, está aqui na minha mão. Mateus 28, 18. E, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Correto? É-me dado todo o poder no céu e na terra. E as testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus é o autor da criação, mas o texto bíblico diz que é. Colossenses 1,15. Colossenses 1,15, que vai nos ajudar agora. Veja que são textos da palavra de Deus que nós estamos pegando para não termos dúvida. Diz o texto: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém, irmãos? Bom, Geisel Martins diz com propriedade que quem lê as Escrituras e analisa cuidadosamente a doutrina bíblica a respeito da divindade de Jesus Cristo, jamais será enganado pelas heresias que estão rodando por aí. Mas as testemunhas de Jeová, eles rejeitam a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo. Quanto ao Espírito Santo, então, as testemunhas de Jeová negam sua divindade, negam sua pessoalidade, não é uma pessoa. Para elas, o Espírito Santo é uma força ativa, um poder, uma influência divina, que não possui vontade própria, que não possui muito menos personalidade. Mas o que diz as Escrituras? As Escrituras, em contrapartida, dizem que o Espírito Santo fala, dizem que o Espírito Santo intercede, dizem que o Espírito Santo até fica triste, dizem que o Espírito Santo dá ordem, dizem que o Espírito Santo tem vontade própria, dizem que o Espírito Santo ama, convida, pode ser resistido, dizem que o Espírito Santo ensina, guia, testifica e convence. Deixa muito claro assim que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força. O Espírito Santo não é um poder, ele é uma pessoa. Queridos, qual é a força que convence? Qual é o poder que fica triste? Qual é o poder que ama, o que ensina? Então, todos esses fenômenos descritos são próprios de uma pessoa. Todas essas qualidades que eu citei aí, nós encontramos na palavra de Deus. A Bíblia ainda vai falar, meus irmãos, a respeito do Espírito Santo como Deus. Ele possui atributos da divindade. Vamos lá. Quais são os atributos que nós vamos ler aqui? A onipresença, a onipotência, a onisciência, a eternidade. Então, o testemunho das Escrituras é claro, uma verdadeira fortaleza. São as Escrituras contra os falsos ensinos de todos os tempos. Veja, a onipresença. Salmo 139, versículo 7. O que é que diz o Salmo 139 no versículo 7? Está aqui, meus irmãos. Salmo 139, estamos chegando lá, no versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei
da tua face. O salmista dizendo que não havia lugar que ele poderia ir para se afastar do Espírito do Senhor, porque o Espírito é onipresente, o Espírito é onipotente. Romanos 15, 19, o Espírito é onipotente. Romanos 15, 19, textos bíblicos para combater heresias, meus irmãos. Textos bíblicos para a gente não virar de um lado e nem do outro, para a gente ficar firme na palavra do Senhor. Romanos 15, 19. Chegamos. Importante esses textos nesta hora, nesse tempo que nós estamos vivendo. Romanos 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, a sua onipotência. Mas nós encontramos também textos bíblicos dizendo que o Espírito Santo ele é onisciente. 1 Coríntios 2, 10. 1 Coríntios 2, 10. Está aqui. O que é que diz o texto? Mas Deus nola revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. As testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo não é onipotente. A Bíblia diz que o Espírito Santo é onipotente. A Bíblia diz que o Espírito Santo é onipresente. A Bíblia diz que o Espírito Santo é onisciente. E agora nós vamos ler aqui sobre a eternidade. Hebreus, capítulo 9, versículo 14, diz o texto. Vamos abrir aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Olha só. Capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras. O Espírito eterno. Espírito eterno. O testemunho das Escrituras é claro, meus queridos. Uma verdadeira fortaleza é o Espírito de Deus contra as heresias, os falsos ensinos dos nossos dias. Bom, normalmente quando a testemunha de Jeová bate no portão das nossas casas, existem algumas situações. Algumas vezes as pessoas não atendem, não querem saber. Outras vezes ouvem simplesmente por ouvir. Não conseguem ter argumentos. Outras vezes querem argumentar, mas não têm conhecimento das Escrituras. E algumas vezes elas são convencidas pelas testemunhas de Jeová. Então, quando o testemunho de Jeová bater no portão da sua casa, não discuta acerca de crenças, da crença deles. Se você não tiver base bíblica, é melhor não discutir. É melhor não tentar confrontá-los. Segundo, fale com autoridade de segurança. Terceiro, fale do perdão e da salvação em Jesus Cristo. Mostre texto bíblico que afirma que Jesus veio para salvar e redimir. E vá além, meu querido. Faça o apelo para que eles creiam em Cristo, para que eles o aceitem como Senhor da vida deles. Insista no apelo. Se não aceitarem, pelo menos você falou de Cristo. Pelo menos você está livre do sangue deles. E aí você vai entender que quando você fala de Jesus para ele, quando você tem uma conversa desta forma com eles,
acontecem pelo menos 3 respostas, 3 situações. Ou aceitam a Cristo, ou fogem. Se fugirem, nunca mais voltarão à sua casa. Você está trabalhando em favor da verdade, e a verdade deve prevalecer. Está aí um histórico com textos bíblicos, mais uma vez, combatendo esta seita que cresce a cada dia no mundo, que tem um trabalho árduo pelas ruas do seu bairro. E muitas das vezes, o cristão, por não ter conhecimento da palavra de Deus, acaba sendo arrastado pelas testemunhas de Jeová e deixando o caminho de Jesus Cristo. Fica o alerta para todos nós que devemos conhecer todos os campos, pelo menos ter uma ideia destas falsos ensinos, dessas seitas e heresias que povoam o nosso país, o nosso mundo. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor. Amém. No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra.